Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nájila Martins. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu queria aqui trazer um alerta para a nossa vida sobre o pecado, sabe? Eu tenho percebido, e acredito que muitas pessoas têm percebido isso, que cada vez mais parece que o pecado tem se tornado algo comum para algumas pessoas. Infelizmente, dentro das próprias igrejas, né? De homens e mulheres que muitas vezes levam a mensagem do Senhor, mas que não têm um pingo de temor a Deus e que às vezes bate na tecla sobre determinados assuntos que são um pecado, mas que estão praticando esses pecados, né? E isso me faz lembrar de uma situação que eu vivi há alguns anos atrás, em que eu congregava em uma igreja pequena e lá tinha um rapaz que ele estava sendo consagrado a pastor, né? E ele estava servindo como presbítero. E ele ensinava, né, a palavra, ele ensinava na escola bíblica, ele constantemente estava nos cultos. E para muitos ali dentro, ele era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, como a gente tem visto nos dias de hoje. Pessoas que quando você pensa que não, explode a bomba. E quando foi um dia, veio à tona que ele estava em adultério, né? A esposa dele pegou algumas conversas dele com uma moça que ele trabalhava com ela. Ele trabalhava no supermercado. E quando aquilo veio à tona, muita gente ficou em choque, porque ele era um exemplo de homem. Aparentemente, ele era um servo do Senhor. E quando isso veio à tona, começou uma série de mensagens acerca do adultério, né? Do perigo do adultério, das consequências do adultério, por que evitar. E ele ia, né? Ele foi disciplinado e ele ia para os cultos, ele ouvia. E quando foi um dia, aconteceu de eu me sentar do lado dele. E aí eu me lembro que enquanto o pastor pregava ali, exortando, falando da seriedade do adultério, ele foi do nada, ele soltou assim, mas Deus perdoou Davi. Se Deus perdoou Davi, por que as pessoas querem julgar e condenar? E aí eu fiquei reflexiva sobre isso, eu fui para casa e realmente Deus perdoou Davi. Por que as pessoas estão batendo tanto nessa tecla, insistindo tanto? Só que aí eu acredito que o Espírito Santo me tocou a ler a história de Davi, né? Porque eu fiquei só com aquela frase na minha mente. Deus perdoou Davi. Isso poderia gerar algo em mim, um ensinamento incorreto e perigoso. Eu posso pecar porque Deus perdoa e etc. E aí eu fui ler a história de Davi. Enquanto eu li a história de Davi, toda a questão, né, da caminhada de Davi, eu me apeguei a esse versículo. Deus perdoou Davi. Só que aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Filha, Deus perdoou Davi. Mas olha as consequências que o pecado trouxe para a vida de Davi. E aí eu fui ler com mais atenção, né? As consequências que o pecado do adultério de Davi trouxe para a vida dele. Né? E eu percebi que aconteceu uma série de coisas, né? Deus veio ali com um decreto através da vida do profeta Natã. Olha, Davi, nunca mais a espada se apartará da tua casa. Né? E começou com o filho que foi gerado através desse adultério, né? E a criança morreu, um inocente. E aí veio a questão de um dos filhos de Davi estrupar a própria irmã. E Davi
aparentemente não fez nada para corrigir aquele filho, e um outro irmão se revolta e começa ali, né, uma guerra de irmão contra irmão. E esse irmão começa a se levantar contra Davi porque Davi não fez nada. E começa uma série de acontecimentos, né? Um dos filhos de Davi deita com as concubinas de Davi. Eu não me lembro bem da história, né? Mas eu sei que acontece uma série de situações dentro da casa de Davi por conta desse adultério. E quando Deus começou a chamar a minha atenção sobre isso, o Espírito Santo me fez entender que o perdão de Deus ele é maravilhoso, mas que muitas vezes o melhor é a gente evitar as consequências. Porque existem pecados que podem trazer para a nossa vida consequências eternas. E não só para a nossa vida, mas para os nossos filhos, para quem está à nossa volta. E eu acredito que Davi entendeu isso, é tanto que Davi não pecou mais nessa área. E eu queria trazer aqui um alerta para a minha vida, para a sua vida, de quão sério o pecado é e de quão devastador ele pode ser. E que receber o perdão do Senhor é bom, mas que procurar evitar as consequências é muito melhor. Eu queria ler aqui a partir do verso 9, que diz assim. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim, versículo 9. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, diz assim. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou a esposa, a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei ao outro homem, que se deitará com ela em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. E então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque cometeu o pecado, com isso você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que nasceu morrerá. Então aqui era Natã, né? Trazendo ali o decreto sobre a vida de Davi por conta do pecado. Então ele fala para Davi, né, os pecados que Davi cometeu, e em seguida ele diz, né, assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal. Então o mal ia vir da própria casa de Davi. E o que eu acho interessante é que Davi fez tudo às ocultas, né? Mas Deus faz questão de dizer assim: você fez tudo às ocultas, mas eu vou fazer a luz do dia, para que todos vejam. Então, além dele lidar com as consequências, além dele ter que lidar com a dor que vinha da própria casa, ia ser alguém da própria casa que ia se levantar, né? Que, se não me falha a memória, foi Absalão que se levantou contra Davi e deitou com as mulheres de Davi e tentou usurpar o trono de Davi, né? Se levantou contra Davi para tirar a vida de Davi. E, além disso, ele ia ter que lidar com a vergonha, né? De todos saberem do seu pecado.
E ainda por cima ia ter que lidar com a morte dessa criança. Que mais na frente, no capítulo 13, não é no 13 não, no capítulo, deixa eu só ver aqui, é na continuação do 12, a partir do 16, do 15. Davi suplica pela vida dessa criança, ele jejuma, ele ora, mas a criança morre. Então, assim, gente, eu vejo assim, quão sério é muitas vezes a gente pecar e achar que, mas Deus vai me perdoar. Não é só sobre o perdão, é sobre as consequências que isso pode trazer para a nossa casa e para a vida dos nossos e daqueles que estão à nossa volta. Então, que essa palavra traga temor ao seu coração, como trouxe ao meu, sabe? Que você entenda que ser perdoado por Deus é maravilhoso, mas evitar as consequências, evitar que o nome do Senhor seja blasfemado, sabe? Evitar que você seja motivo de escândalo, evitar que as pessoas percam o temor a Deus, sabe? Como eu ali quis me apegar à palavra daquele homem, Deus perdoou, tá tudo bem, sabe? Tendo ali um entendimento errado de que o perdão do Senhor era suficiente, não, sabe? A gente pode sim se policiar, renunciar à nossa vontade, renunciar ao pecado por amor a Deus, por temor a Deus, sabe? Não levar outras pessoas a pecar e achar que isso é normal, achar que pecou, foi perdoado e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso pode trazer consequências gravíssimas para a nossa vida, como trouxe para a vida de Davi, sabe? Que assim como eu, você procure meditar e ler e ver com atenção as consequências que trouxe para a vida de Davi. Eu vou tratar mais sobre esse assunto porque eu vejo que é necessário nesses dias a gente se levantar como boca de Deus e trazer as pessoas a refletirem sobre o perigo do que é o pecado, sobre as consequências que ele pode trazer para a nossa vida. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa meditar mais ao respeito e que Deus possa gerar no seu coração e no meu, né? E gerar ainda mais, assim como foi gerado no meu, um temor de não querer viver uma vida de pecado achando que, mas Deus perdoa. Não, mas de se guardar, de ser luz, né? De ser exemplo de santidade para a vida de outras pessoas. Amém? Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, deixe um comentário e que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Em nome de Jesus.